Olá, aqui é Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e a nossa aula de hoje é sobre como reconhecer se um número é primo. E também ao final da aula, tá? Assiste até o final da aula que eu vou deixar o link para mais exercícios sobre números primos, caso você tenha interesse, ok? Vamos lá então, vamos aprender a reconhecer quando o número é primo. Eu vou ensinar uma regrinha prática, uma regrinha bem simples, ok? Bem, a primeira coisa, antes da gente aprender essa regra, é saber o que é um número primo, né? Quando que a gente pode considerar um número primo, ok? Opa, deixa eu só apagar aqui que escrevi coisa demais aqui. Bem, quando que um número é primo? Ou melhor, quando que a gente pode dizer que um determinado número é primo? Bem, um número é primo se ele apresentar apenas, né, dois divisores. Tá? Essa questão dos números primos passa pelos divisores, então você tem que, no mínimo, aí, saber dividir. Tá? Então, quando que um número é primo? Quando ele apresenta dois divisores. Mas que divisores são esses? O 1, ou melhor, o 1, tá? O número 1, né? Deixa eu só escrever aqui abreviado, o número 1 e o próprio número, tá? Então, um número é considerado primo quando ele apresenta apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Vou dar um exemplo. Vamos começar aqui com o menor número primo, o 2. O 2 ele só tem dois divisores, que é o 1 e o próprio número 2. Tá? Então, ele é primo. Ok? Aliás, ele é o primeiro número primo. Se eu pegar, por exemplo, o 3. O 3 só tem dois números que dividem exatamente o 1 e o próprio 3. Tá? Tem que ser divisor, no caso a divisão tem que dar resto zero. Então, o 3 é primo. Tá? E se eu pegar o 4? O 4. O 4, os divisores do 4 são o número 1, né? 4 dividido por 1 dá 4, dá resto zero. O 2 e o próprio 4, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2, resto zero. 4 dividido por 4 dá quociente 1, resto zero. Então, o 4 tem 3 divisores, ou seja, ele não é primo. Ele é considerado um número composto, tá? Que pode ser decomposto em outros fatores primos, mas isso fica para uma outra aula. Então, um número é primo quando ele apresenta apenas dois divisores. O número 1, né, a unidade, e o próprio número. Aí, quais são então os 10 primeiros números primos? Tá? Só para a gente terminar essa parte. Os 10 primeiros números primos são o 2, o 3, o 5, né? O 7, o 11, e depois vem quem? O 13, e depois 15, 16, o 17, e depois o 18 é primo? Não, não é? 18 é par, então é divisível por 2, vai ter 3 divisores. O 19, e depois o 20, 21, 22 e o 23. Já escrevi os 10 primeiros números primos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando um, né? Tá faltando um. Qual seria esse outro que tá faltando? 24, 25, 26, 27, 28 ou 29. Pronto, então tá aqui os 10 primeiros números primos. Então, agora que a gente já sabe reconhecer quando que um número é primo, né? Quando ele só tem dois divisores, o 1 e o próprio
número considerado, vamos então passar para a nossa regrinha básica, né, que eu disse. Como reconhecer se um número é primo? Você deve ter visto aqui, só voltando para a aula anterior, você deve ter visto aqui que ao procurar os 10 primeiros números primos, à medida que os números vão ficando maiores, né, vão crescendo, vai ficando difícil, né? O 29 é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, né? Vai ficando complicado. Por isso que criou-se algumas regras, né, para reconhecer se um número é primo. É claro que a regra que eu vou passar para você aqui não é única, tem mais. Tem mais uma, pelo menos mais uma outra regrinha que depois eu vou mostrar para você como você pode ter acesso. Ok? Então, por isso que tem essa regrinha, para reconhecer números grandes, tá? Para você não ter que ficar perdendo tanto tempo para reconhecer se um número é primo ou não, porque de todo jeito vai dar trabalho, ok? Então vamos lá. Como reconhecer se um número é primo? A regra diz o seguinte: dividimos o número dado sucessivamente pelos números primos. Está aqui os números primos, até que o resto seja zero ou que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Se a divisão não for exata, o número dado é primo. Ou seja, se você encontrar resto zero, tá? O número não é primo, né? Agora, se a divisão não for exata, o número dado é primo, considerando isso daqui, ó. Aqui que está a jogada, aqui que está o pulo do gato, ó. Ou que o quociente seja menor ou igual ao divisor. É isso que vai diminuir aí a questão do tempo para descobrir se o número é primo ou não. Então, eu separei dois exemplos aqui. O 189. Primeira pergunta que devemos fazer é: o 189 é primo? Não sei. Vamos verificar? Então, eu vou começar a regrinha. Dividimos o número dado sucessivamente pelos números primos. 2, 3, até que o resto seja zero. Vamos ver. Esse número é divisível por 2? Ele é divisível por 2? Não, não é? Então, não é divisível por 2. Tá? É simples. Como que eu sei que ele não é divisível por 2? Porque ele não é par. Tá? Ele termina em 9, então ele é um número ímpar. E números ímpares não são divisíveis por 2. Vamos para o próximo. O número 3, que é o próximo número primo. 189 é divisível por 3? Vamos lá, como é que eu faço para saber se o número é divisível por 3? Olha para os algarismos. 1, 8, 9. Faz a soma. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. A soma deu 18. Essa soma 18 é divisível por 3? Sim, não é? 18 é divisível por 3. Então, 189 é divisível por 3. Ou seja, se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, o número é divisível por 3. Então, o 189 é divisível por 3. Logo, ele não é primo, ok? Então, por quê? Se ele vai ter o 1 como divisor, o próprio 189, né? Já foram 2 e vai ter mais um, pelo menos mais um, o 3. Ou seja, são 3 divisores, então ele não é primo, viu? É assim que eu identifico. Okay? A divisão de 189 por 3 vai me dar resto zero, ok? Tudo bem aí? Vamos então para o próximo, o exemplo B. Bem, o exemplo B, né, o 113, vamos começar. Vamos ver se ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2? Não, não é? É um número ímpar, então não é divisível por 2. Então eu vou escrever aqui, não é divisível por 2. Eu vou abreviar aqui, tá? Não é divisível por 2. É por 3? Olha lá, vamos ver se é por 3. Basta somar os algarismos e ver se a soma é um número divisível por 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 é divisível por 3? Não. Então, esse número não é divisível por 3. Então, vou escrever de novo. Não é
divisível por 3. Ok? Vamos ver agora qual é o próximo número primo. O próximo número primo é o 5, né? Vamos ver se é por 5. Olha, quando que um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5, ou seja, o algarismo aqui das unidades é 0 ou é 5. Aqui nós temos o 3, então 113 não é divisível por 5, certo? Não termina em 0 ou não termina em 0 nem em 5. Qual é o próximo número primo? O 7. Vamos ver se o 103 é divisível por 7? Bem, de cabeça, o critério de dividir por 7 é um pouquinho mais chatinho, então eu vou fazer a conta aqui, ó. Aqui em cima, 113 dividido por 7. Vou pegar um 11, vai dar 1 vezes 7, 7 para 11, faltam 4, abaixo é o 3, isso aqui vai dar 6, né? 6 vezes 7, 42 para 43, 1. Correto? Então, nós temos quociente 16, que diz aqui, ou que o quociente seja menor ou igual ao divisor. O divisor é 7, o quociente é 16, então aqui o 16 é maior do que o 7. A gente ainda tem que continuar a divisão, porque o 113 não é divisível por 7. Vamos ver agora se o 113 é divisível por 11. Eu sei que 10 vezes 11 dá 110, não é? E 110 para 113, faltam 3. Opa, o quociente aqui é menor do que o divisor, ou seja, 10 é menor do que 11. O que acontece aqui? Ó? Ou que o quociente seja menor, então nós temos um quociente menor ou igual ao divisor. O quociente 10 é menor do que o divisor, que é 11. Se a divisão não for exata, o número dado é primo. Portanto, aqui nós temos que é menor do que 11, não é? Menor do que 11. E aí o que acontece? Devido a isso, o 113 é um número primo, né? 113 é primo, ok? Viu? Primeiro, observe, nenhuma dessas divisões deu exata. Se você fazer aí num papel aí, num cantinho aqui, eu estou utilizando os critérios de visibilidade, eu aconselho você a utilizar também para você ir um pouco mais rápido, tá? Treinar nessa parte. Nenhuma das divisões deu exata, sempre deu o resto zero. Depois, o quociente 10 é menor que o divisor 11. Logo, o 113 é um número primo, viu? Bem, espero que você tenha entendido aí a regrinha, ela é bem simples assim. As outras regras também vão dar trabalho, não há como fugir disso. Essa aqui é uma regrinha bem simples, tá? Você pode usar, começar a usar. Agora, se você quiser conhecer a outra regra e ver mais exercícios, clica nesse link que está aparecendo aí, tá? Você vai ser redirecionado para uma outra aula lá no blog Cálculo Básico, e lá tem um artigo completo sobre como reconhecer um número primo, com vários outros exercícios, ok? É só clicar que você vai ser redirecionado para lá. E se tiver alguma dúvida, alguma opinião, alguma dica, tá? Fica à vontade para comentar logo abaixo, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!